Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para tecer alguns comentários a respeito do capítulo 6 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Psicofonia Consciente. De que trata esse capítulo? Trata do serviço de atendimento a um irmão espiritual com uma debilidade mental significativa, semelhando-se a um alienado mental através da mediunidade de uma reunião mediúnica, porém, observando o serviço do médium que tem uma psicofonia consciente, que ele é um médium intuitivo. Bom, então vamos lá. 3 guardas trazem Libório dos Santos. É um jovem desencarnado há 5 anos, no auge das forças físicas, porém sem nenhum conhecimento, sem nenhum preparo para a vida espiritual. Ele desencarnou no carnaval pelas práticas inadequadas, completamente intoxicado, morreu intoxicado. E agora o que ele faz ele é um obsessor, porém não é um obsessor agressivo, de raiva, não. É um obsessor através da paixão. Nesse prazo de 5 anos, ele está obsidiando aquela jovem, aquela mulher que ele ama, né? E nesse processo obsessivo, ele é um processo obsessivo mediúnico. Ele vê, ele ouve e ele até fala por intermédio dela. Ele se alimenta das energias alimentares, né? Ele se nutre das energias alimentares da namorada, que ficou encarnada, a ponto de que nesse prazo de 5 anos ela está subnutrida, ela está com debilidades físicas de vulto, debilidades físicas muito significativas, e ainda adquiriu os problemas psicológicos dele, a fobia que ele possui do plano espiritual, e ela está mentalmente sintonizada com isso, então realmente ela está muito mal. E depois de um prazo de 5 anos, nesse processo, ela buscou o auxílio de um centro espírita sério, e portanto os trabalhadores da casa têm duplo serviço, eles têm que socorrê-la e socorrê-lo. Ele é trazido por 3 guardas à reunião mediúnica, mas ele está como um alienado mental. Ele não sabe nem como é trazido. Ele não vê os guardas, ele não os ouve. Ele é conduzido, vem com os próprios pés, mas como está com alienado mental, não tem percepção da força que o leva à reunião mediúnica. Nessa reunião mediúnica, ele, digamos, não vai ser a primeira reunião mediúnica provavelmente da qual ele participará. O processo de auxílio dele não se resolverá numa reunião mediúnica. Como ele está alienado mental, ele vai permanecer nessa condição por um prazo um tanto longo. Não é razoável nesse primeiro momento, e talvez em reuniões mediúnicas nas quais ele seja trazido, que se faça uma inquirição muito significativa a respeito da vida dele, porque ele não está em condições mentais de dar um depoimento muito claro, muito completo a respeito de si próprio. O atendimento tem mais uma natureza amorosa e de energias melhores, de qualidade, que ele possa devagar seguir se recuperando, né? Então, os 3 guardas, pela indicação de Clementino, que é o dirigente da reunião mediúnica, ele é trazido para dar a comunicação por intermédio da dona Antônia. Antes dele dar essa comunicação, o próprio Clementino dá um passe na região cerebral dela, dando energias protetivas, e também na glote ela é médium psicofônica. E os 3 guardas ficam ali próximo à médium que vai dar a comunicação. Ela se afasta do corpo físico somente alguns centímetros, e o espírito é colocado sentado próximo a ela, e ele, digamos, se torna senhor. Ele
ela se afastou um pouco, alguns centímetros do corpo, e ele se tornou senhor, então, dos órgãos vocais e dos órgãos dos sentidos dela. Ele sente ali, naquele contato com as forças físicas da Eugênia, ela é uma jovem, um tanto alívio. Ele chegou muito angustiado, muito aflito, e ali ele se aliviou. Conseguiu ver, conseguiu falar e adquirir algum raciocínio um tanto mais equilibrado por intermédio da médium. Vejam, o André Luiz fala que se forma uma energia, não, ele não usa a palavra energia, ele fala a palavra fios, para a gente ver que o pensamento nosso tem alguma espécie de densidade, adquire forma. Ele não fala uma nuvem luminescente partia da fronte da Dona Eugênia e o envolvia. Não, ele fala em fios luminosos que partiam da fronte dela. Naturalmente aí tem a questão do ectoplasma envolvido. E vejam que ele fala da fronte. No livro Missionários da Luz, sabemos que nós temos um cérebro de 3 andares. Um vinculado ao passado, o outro intermediário vinculado ao presente e o vinculado ao futuro, que é, digamos, também vinculado à parte moral, a conduta correta de vida que nós devemos ter, que emana raios, digamos assim, mais brilhantes, mais luminescentes que os das outras regiões. Esse aqui serve para a vida presente, né? Mas aí a gente já está falando muito do livro Os Missionários da Luz, mas não tem problema. Aqui estão arquivados equívocos de vidas anteriores, as questões instintivas do corpo. Aqui do momento presente a gente pode, por uma influência negativa, falta de realizar orações, trabalho no bem, levar uma vida do dia a dia um tanto atribulada, esquecendo as coisas, fazendo a coisa meio desnorteada, como é o caso da relação de Pedro e Camilo no próprio livro, não é no Missionários da Luz, eu me enganei, é no livro No Mundo Maior, da relação de Pedro e Camilo de ódio, em que ele passava a levar uma vida um tanto atribulada. Mas vamos voltar aqui. Então ela emite raios, fios luminescentes da fronte para o espírito. Agora vejam bem, André Luiz, ele muitas vezes nos auxilia com exemplos a compreender Allan Kardec. Agora também ele tem muitas vezes uma natureza complementar a Allan Kardec. O próprio livro de André Luiz diz que a Eugênia é uma médium intuitiva. E se a gente for lá recordar do livro dos médiuns, qual é a diferença entre o médium mecânico e o médium intuitivo? No médium mecânico, a comunicação se dá diretamente através do órgão físico do médium. Lá, se o médium é escrevente, a atuação do espírito é diretamente na mão. E, por consequência, se é um médium de psicofonia, a atuação é direta pelas cordas vocais, ou na audição, ou na visão, porque a gente também pode ver não só o mundo espiritual, como também o pensamento do espírito comunicante. Então, digamos, o médium mecânico, ele não tem consciência da comunicação que ele dá. Se ele escreve, ele não sabe o que ele está escrevendo, porque o espírito atua diretamente na mão. No médium intuitivo, não. A ação é na alma, a transmissão do pensamento é na alma do médium, de forma que ele, recebendo a comunicação do espírito, ele a transmite, ele é uma espécie de intérprete. Ele não é tão passivo quanto no médium mecânico. Porém, o caso da Dona Eugênia, ela é, da jovem Eugênia, um tanto misto das duas coisas, porque o espírito comunicante se torna senhor dos órgãos vocais e dos órgãos dos sentidos dela. Ele passa a falar, a ver, a ouvir e a raciocinar através dos órgãos físicos dela. E ela também não é totalmente uma intérprete da comunicação. O próprio livro, Nos Domínios da Mediunidade, fala que ela é uma médium intuitivo. Ela sabe previamente o que ele deseja falar. Ela recebe as informações, as palavras, os gestos que ele quer realizar. Ela recebe o pensamento previamente ao que ele diz. Mas ela também não é, de certa forma, uma intérprete do que ele fala. Porque se ele
se essa comunicação também tem características mecânicas, porque ele atua nas cordas vocais, digamos, ele é a ação, mas ela é a vontade. Ela não permite que ele fale determinadas coisas. Não permite que ele tenha propósitos de natureza inferior. E os médiuns devem efetivamente fazer isso, porque senão o socorro não tem uma finalidade útil se o médium cair no mesmo padrão vibratório do espírito, permitindo que ele se manifeste contra a ordem, contra a moral, contra a harmonia que deve ter uma reunião mediúnica. Também o serviço de auxílio ao espírito não gera benefício ao próprio espírito. Então o médium ele tem que controlar, o espírito não pode manifestar propósitos e palavras de natureza inferior, falar qualquer coisa. Ele deve controlar aquele espírito a benefício do próprio espírito, porque senão o serviço mediúnico é infrutífero, não gera benefícios para o espírito. Então, ele vai se comunicar por intermédio da Eugênia. Ele, quando recebe ele entra em contato com aquela energia física dela, ele já se sente um tanto aliviado. Ele estava basicamente angustiado e André Luiz diz que esse caso é como se fosse uma enxertia de vegetais, né? O processo de enxerto de vegetais. E ele também sentado, André Luiz também descreve, faz uma analogia dizendo como se ele estivesse diante de uma janela, observando ali o mundo físico. Então ele se sentiu aliviado, mas logo também se sentiu assombrado, porque observando a reunião mediúnica, que assembleia é essa? Aqui é uma espécie de tribunal? Por que me dão a vista e estão me manietando os braços? Ele não pode gesticular, gestos obscenos, bater na mesa, fazer o que quer. E 50% dessa energia de controle, porque ele diz, quem está controlando a minha mente? 50% dessa energia de controle é do médium, é da jovem Eugênia. E tem que ocorrer, porque senão o serviço mediúnico não gera benefício para o espírito. Naturalmente estão os 3 guardas ali para auxiliá-la, o Clementino e outros espíritos superiores também partícipes da reunião, porque, como vimos, todas as energias mentais estão ali unidas em auxílio, mas 50% desse serviço de atendimento é da dona Eugênia. Ela é como uma enfermeira que, de certa forma, concorda com um paciente caprichoso para socorrê-lo. Não pode permitir que ele abuse, que ele tenha propósitos, possa dizer quaisquer palavras de natureza inferior. Ela não é, então, uma intérprete fiel no socorro a um irmão debilitado mentalmente e espiritualmente debilitado. Então, vamos falar agora do seguinte. Nessa reunião mediúnica, ele também traz os arquivos da consciência dele. Ele manifesta ali o problema que ele carrega no seu mundo mental interior. Porque ele vai gritar: Quem é que me acusa? Quem me acusa de roubar a minha mãe e não ampará-la? Quem é que... Mas eu não estou mais doente do que ela? Eu sou responsável pelas provas dos outros? Esses arquivos dessas reflexões, que é justamente o erro que ele praticou, ele tirou da sua própria consciência. Aí o Hilário pergunta assim, né? Mas vem cá, esse não é só um problema moral? Não, não é só um problema moral, porque o pensamento desarticula o perispírito, ele se reflete imediatamente no perispírito. Então ele está ali naquela posição como alguém que tivesse com o cérebro perispiritual completamente dilacerado e diz Aulus, com semelhança a alguém que tivesse um tumor craniano.
Aí a gente lembra da teoria da sensação dos espíritos, né? Descrita no livro do Teoria da Sensação dos Espíritos, que está no Livro dos Espíritos. Allan Kardec diz com muita propriedade: os espíritos podem ter sofrimento, podem ter dor, embora esse sofrimento, essa dor não seja corporal, ela não é exclusivamente material, porque do perispírito participa algum percentual, alguma significação de alguma coisa de materialidade. Então vejam que aí a colocação do livro Nos Domínios da Mediunidade de Aulus, de que a dor moral refletida no perispírito, ele está com o cérebro dilacerado, o cérebro perispiritual dilacerado, se assemelhando a um tumor mental, né? Então, ele tirando esse arquivo da própria consciência dá essa comunicação. Agora, a dona Eugênia o vê? Não. No caso dela, ela não o vê, mas outros médiuns poderiam ver esse espírito. Por que ela não vê? Porque ela está muito empenhada em se preservar o corpo físico, que em caso de qualquer equívoco, ela tem toda a liberdade para retornar ao corpo num átimo, num segundo, menos que um segundo, ela pode recuperar o seu corpo físico, caso assim queira, caso assim julgue razoável. Então ela, com essa preocupação de precaver-se, de proteger-se e também de prestar um bom serviço, ela não tem a concentração e também não é tão útil de ver o espírito. Realmente ela está preocupada com o que é útil, em precaver-se e em prestar um bom serviço mediúnico, porque no atendimento aos espíritos que necessitam de atendimento, estão um tanto desequilibrados, o médium não deve se afastar muito do corpo físico. É semelhante a gente ter um demente na nossa casa, a gente não pode se afastar da nossa casa. Então, numa comunicação de socorro a um amigo, a um irmão espiritual com alguma debilidade, o médium não pode se afastar do corpo físico. Ele participa da proteção e tem que controlar o espírito, porque senão não gera benefício. Agora, se for um espírito superior que vai se comunicar, aí efetivamente o médium pode se afastar significativamente. O Hilário pergunta assim: e se ela tivesse alguma dúvida de que a comunicação é de um espírito ou é dela mesma? O Aulus responde que ela não. Ela está habilitada a perceber a diferença dos seus pensamentos e a diferença dos pensamentos de um espírito. Porém, para um médium não habilitado, caso ele tenha dúvida, essa dúvida vai expulsar, esse pensamento de dúvida vai expulsar o espírito comunicante e, por consequência, aquele serviço que deveria redundar no benefício para o espírito, ele não é realizado, né? Então vejam bem, nos lembra a respeito do médium experimentado, como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns. O que é o médium experimentado? Não é aquele que tem facilidade de execução. A facilidade de execução, ela é algo da fisiologia e se consegue realmente em pouco tempo de prática. Agora, a experiência advém de um estudo bastante sério e de um estudo bastante longo. Só com a experiência, não com a habilidade, é que os médiuns comunicantes eles podem perceber a natureza, né? O grau de superioridade ou de inferioridade do espírito comunicante. Saber de sinais mínimos que possam identificar algum espírito hipócrita que se esconde atrás de uma aparência de verdade, porque sem o estudo, diz Allan Kardec, e muitos médios que se orgulham da facilidade das suas comunicações, diz Kardec, são alvo muitas vezes de espíritos zombeteiros, de espíritos hipócritas, de espíritos mentirosos. Então,
A Eugênia não, ela estuda significativamente. E na visão do espírito superior, ela está habilitada a desenvolver aquele serviço. Beleza? Então a gente vê, gente, que a mediunidade, ela está em todo lugar. A ação dos espíritos é permanente. Vejam, a jovem que, digamos assim, ela não lidava com os espíritos e talvez, quem sabe, nem até cresce nos espíritos, sofre a influência dos espíritos e ainda sofre uma influência maior sem condição de contrabalançar essa influência. Agora, a dona Eugênia, um tanto jovem ainda, como a outra também era jovem, a mesma influência gera uma obsessão aqui, naquela que era a sua namorada, a sua vida anterior. Porque ela não lida com os espíritos, não tem meio de se proteger. E a consequência nela foi subnutrição, desequilíbrios orgânicos de vulto, muito significativos, e fobias psicológicas, pavor, problemas significativos psicológicos. Agora, a dona Eugênia, a jovem Eugênia, ainda jovem, não. Ela está conhecendo o espiritismo, se tornando uma médium experiente através do estudo e não simplesmente da prática, mas tendo também prática. Mas o estudo sério é que nos torna médiums experientes, médiums habilitados. Ela não só não sofre a influência, como ela o auxilia. É um serviço de socorro à mediunidade. Portanto, dessa forma, nós devemos aí buscar o máximo de esclarecimento possível relativo ao espiritismo, relativo ao estudo da mediunidade, para que nós, como diz Kardec, possamos não só eliminar as influências negativas, como nos precaver e até mais, socorrer esses amigos espirituais. Porque diz Joana de Ângeles, né? Creio que é no livro Messe de Amor, que uma das tarefas mais difíceis nossas na prática da caridade é justamente de auxiliar esses espíritos, que eles estão em todos os locais, estão ao nosso lado, eles estão nos acotovelando. Fácil é comprar um remédio para quem está doente, dar comida para quem está necessitando de comida, água para quem está com sede, pão, estudo para quem quer, cada um nas suas necessidades. Agora, difícil é um serviço de caridade para auxiliar esses espíritos que são nossos irmãos. Então não devemos recear a obsessão, porque isso é uma oportunidade de serviço, né? E sendo uma prática de mais longo tempo a ser realizada, uma prática até mais difícil, como diz Joana, é por consequência mais meritória. Então é através do estudo, da prática do bem, das orações frequentes que nós estamos nos tornando cada vez mais aptos a auxiliar a espíritos irmãos de um lado ou de outro, estando eles encarnados ou desencarnados. Tudo bem, gente? Que Jesus nos abençoe.